A continuación vamos a recibir a nuestra última invitada, que es la profesora Débora Costa Maya. Débora, ¿estás por ahí? Ella es de Brasil. Bienvenida, Débora. Te voy a presentar y luego ya el espacio es todo tuyo. Bueno, la profesora Débora es licenciada en Comunicación Social en la sección de Publicidad por la Universidad Federal de Ceará. También es máster en Educación por la Universidad Regional de Blumenau, y ella se centra en sus estudios y investigaciones en torno a la cuestión de las identidades lésbicas desde la graduación en los estudios queer, justamente con la investigación titulada El impacto de la comunicación en la maternidad lesbiana en Fortaleza, y su disertación titulada En los límites de la escuela, identidades lesbianas en estudiantes en Blumenau. Querida Débora, estoy muy contento de leer que eres de Fortaleza y de Ceará, una tierra muy bella. Débora, el espacio es todo tuyo, bienvenida. Olá, boa tarde, vocês conseguem me escutar bem? Muito bem. Pronto. Agradeço ao professor Aldo pelo convite, fiquei bastante feliz em estar aqui no meio de tantos professores importantes, e eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, para apresentar. Hoje eu vim trazer um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, intitulada Nas Portas da Escola, Identidades Lésbicas de Estudantes em Blumenau, Santa Catarina, uma cidade localizada no sul do Brasil. É um trabalho realizado dentro do Laboratório de Estudos em Educação e Diferenças, orientado pela professora doutora Andréa Soares Vu. O meu estudo ele foi norteado pela pergunta central, que seria o que significam e quais são as experiências vivenciadas por alunos que assumiram a identidade lésbica no ambiente escolar de Blumenau. Os objetivos da pesquisa eram principalmente problematizar as vivências e experiências das jovens que se autodeclaram lésbicas em ambientes escolares de Blumenau. E os objetivos secundários estavam em evidenciar a escola a partir do olhar das alunas lésbicas, conhecer as vivências escolares dessas alunas e analisar as relações escolares das alunas lésbicas de Blumenau. Inicialmente, eu dei uma pesquisada nos documentos reguladores dos currículos, tanto nacional como em âmbito estadual, e de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito ao território federal, eu dei uma pesquisada nas palavras gênero do documento e, dentre 499 palavras encontradas, todas se referiam a texto e linguagem, enquanto o termo diversidade sexual não aparecia no documento e sexualidade, apenas um dos 5 resultados, não se referiam propriamente à questão biológica. Já em relação às diretrizes curriculares do Estado de Santa Catarina, existem, então, portanto, 2 documentos, o currículo base, que se refere à educação infantil e ao ensino fundamental, e a proposta curricular de Santa Catarina, que regula, portanto, o ensino médio no país, ou no Estado, desculpe. E tanto um como o outro, eles estão a favor, né, da educação para a diversidade sexual. Então, eles colocam ali que todas as pessoas, independentemente do seu sexo, né, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, têm a possibilidade de usufruir uma educação não discriminatória e democrática. E por conta dessa diversidade sexual presente nas propostas curriculares, houveram aqui na região algumas tentativas de proibições e vetos, né, principalmente ao currículo base, que depois de ter sido aprovado, ele foi barrado, né, por alguns governantes da região, que denunciavam, então, a presença da ideologia de gênero, que foi amplamente difundida por meio do movimento Escola Sem Partido e das ideologias, né, do atual presidente. Então, a afirmação desse grupo é de que os documentos educacionais que discutem a relação de gênero, eles estariam indo contra a família brasileira, né? Além de que, em 2015, foi aprovada uma lei que proibia, então, a discussão de gênero nas diretrizes escolares do Estado. Trazia a seguinte imposição,
que seria vedada a inclusão ou manutenção das expressões de identidade de gênero e orientação de gênero em qualquer documento complementar ao Plano Municipal de Educação, bem como nas diretrizes escolares, pretendendo, então, tornar invisível, né, as existências e as causas LGBTQ e AP+, remetendo, então, aos ideais totalitários e fascistas que ferem os direitos humanos. Então, nesse contexto, houve em 2017 um festival de cinema que pretendia, né, dentro de um plano pedagógico, debater temas como a diversidade de gênero e étnica, entre outras diversidades, por meio de palestras e exposição de filmes, vídeos e documentários. Porém, né, a partir dessa lei que tinha sido instituída, ele foi censurado e proibido, e só em 2019 o ministro Edson Fachin, né, ele conseguiu, de fato, acabar com essa lei, né, e vetar, então, a lei que havia sido instituída. Também, em relação ao Dia do Orgulho Gay, foi também proibido em 2019, houve um projeto de lei, né, mas que foi também barrado pelo atual prefeito da cidade, Mário Hildenbrand. Apesar de que não é um fator determinante, né, o contexto histórico da cidade é uma questão que eu coloco na pesquisa importante a ser considerada. Aqui na região do sul do país, né, aqui, principalmente na região onde Blumenau fica localizada, na região do Vale do Itajaí, a colonização que se predomina é principalmente uma colonização alemã e recente, né, datada dos anos de 1850, e de uma população que durante o governo do Getúlio Vargas, né, e que havia a oposição integralista, tinha quase que 100% da adesão ao movimento, onde muitas vezes acabava se confundindo com o próprio movimento nazista, né, que se misturavam as bandeiras, tanto do integralismo como do nazismo. Além de que, até os dias atuais, aqui na cidade existem duas células ativas do movimento da Ku Klux Klan, e que às vezes acontecem alguns movimentos bem intensos, né, contra a população LGBTQIAP+, como, por exemplo, nessa imagem aqui mostrada, que foi um cartaz que foi divulgado no ano de 2017 pelas instituições fascistas, né, que acabaram divulgando pela cidade inteira. Eu fiz uma revisão de literatura em relação às pesquisas de pós-graduação aqui no Brasil, que falavam sobre estudantes lésbicas no ensino médio, e dentre todas essas palavras de pesquisa, né, encontrei apenas três estudos, três teses e dissertações, uma de 2009 e outras duas de 2018 e 2019, quase 10 anos após a publicação da primeira, né, e que, de fato, falavam sobre estudantes lésbicas no ensino médio. A minha pretensão inicial era estudar as próprias meninas do ensino médio, né, enquanto ainda estavam estudando no ensino médio, porém, por conta de complicações com o próprio comitê de ética, eu acabei tendo que mudar esses sujeitos de pesquisas para meninas que já tinham maioridade, porém que relatavam a sua experiência no ensino médio. Eu tive que pesquisar pelas bordas da escola também, porque tentei contato com três escolas, inclusive uma delas era bem ligada à universidade, mas que todas fecharam as portas, né, e disseram que não poderiam receber o estudo por conta da reação, da possível reação que os pais poderiam ter, indicando justamente, então, o preconceito, a homofobia, né? E a questão do comitê de ética, que me exigia, caso as estudantes fossem menores de idade, o consentimento dos pais e dos responsáveis, né? O que muitas vezes acaba ferindo a própria ética, porque essas estudantes não têm uma relação boa em casa, ou elas não têm uma sexualidade aberta, ou os pais não aceitam, né, realmente essas meninas. Então, elas acabavam desistindo do estudo, desistindo de dar entrevista, mesmo depois de já ter conversado comigo, né, por conta de que elas não tinham como ter essa autorização. Então, isso fez com que eu também acabasse tendo que mudar sujeitos de pesquisa, senão acabaria o tempo, né, de mestrado e não conseguiria entrevistar. E daí acabei
divulgando o meu estudo, diferentemente dos meus outros colegas que tinham uma instituição de ensino a ser pesquisada, a ser explorada, né, de ter que ir pelos outros caminhos, pelas laterais, e conversando com professores, colegas de centro e algumas pessoas de grupos de militância divulgando meu estudo, tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp. Eu fui acabando criando uma teia, assim, de pessoas que me indicavam, né, outras que conheciam, e assim eu acabei conseguindo as minhas sujeitas de pesquisa. Inicialmente também a minha intenção era trazer entrevistas narrativas, porém também por exigência do Comitê de Ética, né, que é um instrumento ligado ao Ministério da Saúde, ainda muito adequado apenas às ciências médicas, né, e que não consegue abarcar as necessidades das pesquisas de ciências humanas, acaba fazendo com que a gente tenha que mudar muitas coisas no estudo, né, e isso também aconteceu com o meu tipo de instrumento de coleta de dados. As participantes da pesquisa, portanto, foram 4, acima de 18 anos, né, como já mencionado, Vera, Ana, Marta e Nicole, são os nomes fictícios das minhas participantes, e dentre os relatos que elas trouxeram, vieram em algumas categorias de análise, né, que inicialmente eu trago aqui como as lesbianidades se constituem ou se estabelecem nas escolas. E algumas dos indicadores que apareceram, então, foram, portanto, a heteronormatividade compulsória e o heteroterrorismo, né? Aqui com o relato inicial de Vera, que fala que teve o primeiro beijo com uma garota na escola, mas que foi de brincadeira e estava brincando de ser um casal, de homem e mulher, né? Indicando, então, que ela precisa estar dentro dessa constituição heteronormativa para, de fato, representar um casal, né? E também falando de brincadeira, como se houvesse um outro tipo de contexto que pudesse acontecer entre duas crianças, né? Indicando também essa compulsoriedade. Além dessa fala, também trouxe a fala da Marta, que fala que não sabia que gostava de meninas e não deixava sentir que gostava delas, né? Por conta da influência negativa da sociedade. E também a fala de Nicole, que diz que falava para si mesma que ia gostar de algum menino e tentava gostar de todos os meninos que passavam na frente dela, né? Então acabava se forçando a gostar de garotas. Além dessas falas, também Vera conclui que sempre teve aquela pressão, né, de dar um beijo em um menino, de dizer que gostava de meninos ou que no mínimo era bissexual e que aquilo acabou fazendo com que ela tirasse um peso das costas dela, né, porque ela tinha de fato beijado um menino e que não era lésbica, né, no caso para a mãe dela, aos olhos da mãe dela. E ela fala que o espaço da escola, ela colocou ela nessa heterossexualidade compulsória, né? E além disso, também da própria gestão escolar, que eu trago aqui uma fala também da Débora Britzmann, vou ler aqui. A fala da Vera. Depois disso, eu percebi que a diretora estava implicando muito com essas demonstrações e que com os casais heterossexuais ela não pontuava, né? E até hoje ela acha que realmente os professores tratavam ela com homofobia. E a Ana, já a participante mais nova, ela dizia que ela, a atual namorada, sofreram bastante preconceito, né? Por simplesmente andarem de mãos dadas. Os professores de Ana também diziam que ela não poderia falar desse assunto em sala de aula, não poderia debater, e eles diziam que caso os diretores, né, vissem eles debatendo esse tipo de assunto, iam complicar para o lado deles. E também disse que se elas, né, demonstrassem esse tipo de afeto dentro da escola, ia acabar tendo que expulsar uma das duas. Então, são relatos que mostram justamente a homofobia vindo dessa gestão escolar, além da cultura homofóbica, né, da cidade, que também foi relatada pelas estudantes, que disseram que era uma cultura bem conservadora, uma influência negativa e lesbofóbica da sociedade muminal, né, que a maioria das pessoas não tem a oportunidade, por exemplo, de crescer em uma família que aceite, e
em relação ao acolhimento, né, elas também relatam que houveram esses momentos de inclusão, porém que também às vezes aconteciam entre os professores e também entre as amizades, né, as relações que elas criavam na escola com os amigos. E em relação ao impacto da família, elas falam que os pais, eles descobriram tanto a partir do relato delas, né, como também tinham pais que, como por exemplo Diana, falava que era uma questão de fase, né, que muitas vezes a, trazem a sexualidade das estudantes como uma questão de fase, uma coisa que vai passar, né, não dão a importância. E a segunda categoria de análise seria como se dão as relações das estudantes lésbicas nas escolas. Elas giram em torno, portanto, das amizades, né, que, como eu falei, são muito importantes para que elas se sintam acolhidas, elas acabam criando uma relação, né, dentro da escola que protege ela dessas violências que cotidianamente sofrem por conta da sua sexualidade. E também falam dos distanciamentos, né? Às vezes que as pessoas também acabam se afastando, acabam sentindo como se essas meninas fossem uma ameaça, né? E realmente param de falar, elas excluem. E em relação às considerações finais, né, respondendo ao objetivo principal, no geral, as escolas elas são ambientes classificados como homofóbicos, cobertos por censura, ameaças, proibições de afetos lésbicos e incentivadores da heterossexualidade compulsória. Os dados eles revelam então maneiras que as jovens estudantes construíram as suas lesbianidades em ambientes escolares a partir de vivências de proibição, preconceito e acolhimento. Essa imersão em suas vivências fez surgir problematizações sobre como as estudantes são afetadas por meio das relações entre amizades e distanciamentos e da cultura regional e familiar. E respondendo aos objetivos específicos, o primeiro objetivo respondido principalmente com o que revelam as falas agrupadas na primeira categoria, onde a escola para as meninas lésbicas de Blumenau é geralmente o espaço onde primeiramente vivenciam suas lesbianidades, mas ao mesmo tempo um lugar que na maioria das vezes incentiva a heterossexualidade compulsória. O segundo objetivo, respondido com falas das duas categorias, revelou que em suas vivências foram registradas situações de preconceitos e proibições quanto à sexualidade nos ambientes escolares, mas que também se registrou situações de acolhimento, principalmente quando as relações na escola se encaminharam de formas positivas. E o terceiro objetivo mostrou que as relações de amizade geralmente trazem sentimentos de positividade para as vivências lésbicas, mas que essas relações também podem se estender para os distanciamentos motivados por suas lesbianidades. Foram registradas situações permeadas por menosprezo e heteroterrorismo. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos e todas. Mais uma vez, a oportunidade de estar aqui divulgando e debatendo um pouco sobre a minha pesquisa. Obrigada.